Boa tarde, queridos amigos da Rádio Boa Nova. É uma alegria em nossos corações estarmos novamente com vocês. E queremos aqui fazermos mais um lembrete. Nós estamos com a campanha Associe-se ao Clube Amigos da Boa Nova. Você, ouvinte, que ainda não é sócio do clube, entre em contato com a Rádio Boa Nova, com o Clube Amigos da Boa Nova, para participarem, para se associarem. E aqueles que já são sócios, nós pedimos que entrem em contato e refaçam seu cadastro, atualizem o cadastro de vocês. É muito interessante também passar o pagamento das mensalidades para débito automático, porque a Fundação Espírita André Luiz precisa dessa colaboração. E à medida que tem os sócios e o pagamento não é efetuado, traz grandes transtornos, né? Então, vamos colaborar, entrem em contato e recadastrem-se. E aqueles que ainda não são sócios, se associem-se. Eu vou deixar para vocês o telefone do Clube Amigos da Boa Nova, onde vocês terão todas as informações. É 0800 12 18 38. 0800 12 18 38. E aqueles amigos que quiserem falar com a gente, entrem no site da Boa Nova, é www.radioboanova.com.br. Lá vocês vão encontrar um link que é o Fale Conosco. Clique nesse link, digite seus dados e selecione o programa Perante a Eternidade. Nós receberemos a sua comunicação com a rádio. É muito bom esse contato, viu, pessoal? Fale com a gente. Colaborem com o programa, deem sugestão. Vamos ficar muito, muito felizes com a sua participação. Jairo, boa tarde, tudo bem com você? Boa tarde, Sônia. Boa tarde aos nossos ouvintes, não é? Que Jesus nos abençoe em mais esta oportunidade. Isso aí. Jairo, nós ainda continuamos com o capítulo 7, no caso do Leônidas. Lembra, Jairo, que nós terminamos o programa da semana passada? Com o Delcídio e o Marcelo falando que o Leônidas é uma vítima dele mesmo. Né? Só para lembrar, o Leônidas é aquele espírito que tem ataques epiléticos, que se envolveu com drogas, com álcool, com as questões da liberação da área da sexualidade. Sim, que tinha envolvimentos, né, com a Pérsia Antiga, né? Isso mesmo, isso mesmo. Realmente. Aí eles falam que ele foi vítima de si mesmo. Já, isso é a frase mais certa que eles falaram. Nós somos vítimas de nós mesmos, né? Justamente. Nós, no caso dele, assim, vivendo o quadro das reparações que as leis do progresso requerem para o contexto da evolução e que as leis de causa e efeito fazem cumprir, né? Amparadas nos códigos divinos que norteiam a consciência, que a eles todos nós estamos sujeitos. A bem da verdade, existia ali um quadro de maldade psicopata, perversidade regada por uma imensa quantidade de álcool. É o alcoolismo agressivo, servido com farto desmandos nas áreas da sexualidade irresponsável. Nossa, Jário, que triste, né? Que quadro forte esse, quadro né? Forte, né? E no programa da semana passada, nós tivemos a oportunidade de fazer um lembrete, né, aos nossos ouvintes sobre os malefícios destas revistas, né? Que vivem aí banalizando, né? O corpo e banalizando a sexualidade, né? E criando dentro das estruturas mentais um comportamento totalmente devasso, né? E que muitas vezes estas revistas são levadas para o interior dos nossos lares, né? E muitas vezes de uma forma invigilante. Isso cai na mão das nossas crianças, né? Cai na mão dos nossos pré-adolescentes. Os pais, né, acham lindos. Os pais acham lindos e nós não sabemos, né? Nós muitas vezes não temos assim uma visão bem ampliada dos prejuízos que isso trazem, né, às estruturas mentais,
né, daqueles que estão sobre as nossas responsabilidades e, principalmente, né, a lama que isto joga no interior dos nossos lares. Né? Isso mesmo. Então, nós temos que fugir dessas coisas, sabe, Sônia? É isso. Né? Nós temos que aprender a dizer não, não é? Nós estamos com um controle na mão, não é? Uhum. Aí você está assistindo a televisão. Entra um programa que você não gosta, você automaticamente você muda, né? Você agita o seletor daquele controle, né? Vai mudando de canal até achar um canal que você tem ali a sua preferência, não é? Assim também nós temos que ter com o nosso comportamento, não é, Sônia? Ô, Jário, mas tem um fator aí que eu acho que a gente tem que avaliar. Uhum. No caso dos pais que pegam os filhos assistindo esses filmes pornográficos, não é simplesmente ir lá e desligar. Justo. É chegar e conversar esclarecer, com o filho, né? Esclarecer. Porque se você simplesmente proíbe, aí cria a curiosidade. A curiosidade. Uma coisa, às vezes, né? Você trouxe uma questão aí, a gente pode desdobrar aqui, também chamando a atenção, né, dos nossos ouvintes para essa reflexão, a maneira que os pais têm, né? Os pais devem abordar com seus filhos a questão da sexualidade, sim. Né? Sim. Da importância da sexualidade. Não uma sexualidade suja, promíscua, não é? Uma sexualidade, vamos dizer, prejudicial. Por quê? Porque nós vamos encontrar pessoas adultas, não é? Às vezes com sérios bloqueios na área da sexualidade. Por quê? Porque esta sexualidade, ela, durante todo o processo de criação, durante todo o processo de estruturação desse ser, ela foi sempre tratada como uma coisa suja, promíscua, ou então como uma coisa perigosa, não é? Então, esta pessoa cresce, não tendo a visão real da sexualidade. Né? Então, os pais, eles devem trabalhar com seus filhos essa questão da sexualidade, conversar de uma forma edificante, sem criar traumas, mas também sem produzir uma libertinagem. Sim. Não é? Sem produzir uma libertinagem. O que a gente vê muitas vezes em pleno século XXI? Né? Nós vemos pais que não se dignam a conversar com seus filhos sobre ciclo menstrual. Não é? Ora, gente, né, a mãe e o pai, não é, devem muitas vezes sentar com suas filhas, sentar, né, com os seres sob sua responsabilidade e tratar destas questões. Não é? Tratar da questão do ciclo menstrual, tratar das questões, né, ligadas à TPM, tratar com os filhos, né, a questão da fertilidade. Não é? Então, tudo isso deve ser tratado. Por quê? Porque aquilo que não é aprendido com consciência no interior do lar, não é? Vai ser aprendido de uma forma depreciativa pelos corredores das escolas, né, Sônia? Isso mesmo. Pelos banheiros e por outros lugares ainda piores. Né? Ô, Jário, eu outro dia estava conversando com uma amiga, aqui, o pessoal da sua geração tinha muita dificuldade de falar de sexo. Da né? minha geração. Uai, Sônia, a minha geração é uma geração que veio pós a sua, né? Isso aí, os nossos ouvintes devem ficar bem esclarecidos acerca disso, né? Eu sou de uma geração após a sua. Não é bem assim, não. Então, continue. Mas a nossa geração... Não, desculpa, a sua geração... A minha geração. Teve muita dificuldade em falar de sexo. Trabalhar com sexo, com a sexualidade. Isso, e tem fatores porque já vinham também, né, com os pais que não falavam. Mas
os seus filhos, né? E a minha filha já tem mais facilidade, né? É. Mas agora a questão não é da falta de conhecimento, é omissão. É omissão. É. A minha geração, ela viveu escândalos, né? Sim. Por exemplo, quando a Leila Diniz, né? Você lembra da Leila Diniz, né? É uma artista, né? Sim. Quando a Leila Diniz... Mineira? Mineira. Ela, em plena praia de Copacabana, né? Vestiu um biquíni expondo a barriga, né? Numa gravidez. Sim. É ou não é? Sim. E isso foi parar na delegacia. Entendeu? Não, escorreu o mundo todo aquela foto. Nossa Senhora, isso foi uma coisa terrível. E depois teve uma outra, que não sei aonde, foi no Rio de Janeiro também, não é? Que fez um topless. Eu acho que ela estava lá queimando na areia e de repente ela tirou, né, aquela Desculpa, parte ali queimando é coisa de mineiro mesmo. Verdade. Tava se bronzeando já. Tá lá, sei lá, assando, né, lá na areia e de repente tirou a parte lá do sutiã. Sim. Não é? Aquilo quase que o Pão de Açúcar, né, desmoronou e polícia e aquela questão toda, não é? Então, nesse período, começou a ter aquelas pessoas que desafiavam, né, as normas estabelecidas. Sim. Né? Tinham as pessoas que desafiavam as normas estabelecidas e foi um período que as pessoas começaram a tirar a roupa, né, Sônia? Começaram a tirar a roupa, né? E entrou aí entrou não, já havia uma consolidação da Jovem Guarda, né? Roberto Carlos, Vanderleia, a MPB já estava toda. O Roberto mandando tudo pro inferno. Mandando tudo pro inferno. Caetano, Chico, Gil, né? Esse pessoal todo, né? Criando um novo modelo social. Sim. Né? Então, foi realmente uma fase de transição muito intensa. E toda transição é difícil, né? Toda transição. É o novo já, né? Lidar com o novo é muito difícil. Se adaptar, né, ao novo é pior ainda. E também, né, além dessas coisas que nós estamos trazendo aqui, nós não podemos esquecer dos festivais da canção. Isso, né? teve um papel preponderante. Começaram a ter os grandes festivais da canção, onde apareceram Nara Leão, Elis Regina, Jair Rodrigues, não é? O próprio Gilberto Gil, Caetano, não é? E estes festivais da canção, não é? Martinha, não é? Estes festivais da canção, eles também tiveram, não é? um apelo social muito grande. Sim. Não é? Não deixando... nós não podemos de forma alguma esquecer, né, uma figura maiúscula desses festivais da canção, né, o cantor e compositor Geraldo Vandré. Não é? Ô Jairo, mais interessante que neste tempo, essa participação dessa galera toda que você disse foi muito importante para nós, não é? Foi justamente muito importante para nós, para nossa abrir mais a nossa mente, né? Mas tem sempre aquilo, a gente descamba pro lado negativo, né? É verdade. É interessante, né, que a gente traz estas lembranças. Eu tenho certeza que os nossos ouvintes, não é, desta época estão recordando aí perfeitamente. E esses nossos ouvintes mais novos, né, estão registrando um pouco de história, né? Mas me é importante citar também que a esta época eu, junto com a minha mãe, já ouvia palestras de Divaldo Pereira Franco e de José Raul Teixeira em Belo Horizonte. Olha não é? Só. Divaldo muito novo, Raul Teixeira mais novo ainda, né? E eles vinham a Belo Horizonte através da Associação Espírita Célia Xavier, né?
E as palestras de Divaldo eram no auditório da Associação Espírita Célia Xavier. E eram, como sempre são, palestras belíssimas, né? Um tempo muito produtivo, um tempo de grande aprendizado e que também foi muito importante para a nossa consolidação, né? Como espíritas. Ô, Jário, aí entra o Pinga-Fogo na Tupi. Justamente. Que deu, nossa, que foi maravilhoso. Pinga-Fogo na Tupi, né? Com Chico Xavier. Isso. Né? Aquelas noites memoráveis, né? Noites que o Ibope batia lá em cima, Isso. né? Onde o Brasil inteiro parava para ouvir Chico Xavier. E um Brasil católico. Né? Naquela época, um Brasil católico parava para ouvir. Ouvir Chico Xavier. Né? Então, a gente vê assim, que as lembranças são muito gostosas. Né? Sim. Por isso que, filosoficamente, né, tem um filósofo francês chamado Alain Badiou, né? Ele diz assim que nós somos a nossa história, né? E realmente, né? Tudo passa, né? Tudo passa, igual nós estamos falando dessas fases, né? Aí e tudo, falando dessa fase áurea, né? De Divaldo Pereira Franco, essa fase maravilhosa, né? De José Raul Teixeira e de tantos outros valores dentro do movimento espírita, né? Isso mesmo. Tudo passa, mas aquilo que é eterno são as lembranças, né? Porque estas lembranças, elas formam a página da nossa história pessoal, não é? As páginas dessa história, que quanto mais bonita for escrita, mais bonita será de ser relembrada. É isso mesmo. Não é? No caso, Jairo, da educação sexual dos nossos filhos, é importante esse diálogo dos pais com os filhos, com os né? filhos. Isso não é importante, isso é imprescindível, né, Sônia? Isso mesmo. Isso é imprescindível, não podemos negligenciar nessa questão. Né? Porque a gente vai sempre empurrando, você já reparou, já? Sim. Quando ele tiver maior, quando ele chega na fase da pré-adolescência, vamos deixar para quando ele tiver um pouquinho mais velho, e as coisas vão acontecendo e a gente não toma uma atitude, justamente, né? Aqui no caso do Leônidas, o Delcídio e o Marcelo repetem: milagres não existem. Os trabalhos vinculados às áreas humanas são revestidos de extrema responsabilidade. Guardam os seus lidadores uma participação enorme no campo do equilíbrio. Por isto, neurologistas, psiquiatras, psicólogos trabalham com consciência erguida sobre o fio fino do passado, sujeito a se romper mesmo diante de insignificantes sopros. Interessante, né? Aí voltamos novamente a Divaldo Pereira Franco, né? A Manuel Filomeno de Miranda, Painéis da Obsessão. Né? E aquele livro maravilhoso, Nas Fronteiras da Loucura, né? São livros inesquecíveis, quando o Bezerra de Menezes diz assim: é muito tênue a linha que divide o equilíbrio do desequilíbrio. Não é? Por isso se torna importante a consciência de que não somos deuses e com humildade tecermos importantes fios debeladores de muitas frustrações perniciosas. Não entendi. Como é que é? Por isso se torna importante a consciência de que não somos deuses e com humildade tecermos importantes fios debeladores das muitas frustrações perniciosas. Justamente. Por quê? Nós temos que sair desse piso de deusinhos, né? Achando que nós podemos resolver tudo e dirigir tudo e transformar tudo, né? Isso. Ou seja, a grande necessidade de nós calçarmos as sandálias da humildade, né? E tecermos em nós esses fios debeladores dessa prepotência, né? Fios debeladores estes que eu entendo que é principalmente, não é, a doutrina espírita através da sua estrutura consoladora e principalmente
quando esta doutrina espírita, ela nos evangeliza. Aí sim, né? aí nós passamos a ter atitudes divinas. Divinas. Né? É verdade. Né? Esses são os fios, são os canais, né? que podem potencializar em nós uma nova vida. Isso mesmo. Né? Somos todos ínfimos instrumentos da misericórdia, parte de um tratamento que é de se construir a consciência de que a cura pertence a Deus. Deus é o Senhor da obra. São tarefas que devem ser vistas muito além dos interesses pecuniários. Aliás, ganhos muito nobres e importantes, mas que não nos permitam perdermos o foco sobre o espírito imortal. É extremamente difícil e perigoso lidar com aquilo que podemos não ter perfeito controle. Não se abre as comportas de uma grande represa sem que a tenha assegurado a real necessidade. Isso você está falando por causa do psicólogo, Jara, que indicou ao Leônidas abrir as comportas da sexualidade, né? Justamente. E né, nós estamos recebendo a visita aqui, que é uma visita constante, sempre muito querida. Não precisa falar quem não, que eu já sei quem é. Às vezes... a gente nem registra estas passagens, né? Porque para não ficar assim, né, tanto chato, ele nos pede para alertar, né, que as doenças, né, elas nunca eclodem, né, de fora para dentro, não é? Mas elas eclodem de dentro para fora, não é? É isso. Por quê? Porque elas eclodem através, né, de uma má formação mental, né? E esta má formação mental, quer dizer, ela ativa, né, determinadas áreas enfermas que se encontram em nosso perispírito, e isso faz com que, né, nós comecemos a somatizar, né, várias situações patológicas. Né? É isso mesmo. E Dr. Joseph uma autoridade no assunto. É uma especialista né? no É uma assunto. especialista no mesmo. assunto. Vamos, Jair, fazer um pequeno intervalo e voltamos já já. Estamos de volta com o programa Perante a Eternidade. Lembrando aos ouvintes que nosso livro, o Residente, que nós estamos estudando, está com um novo projeto gráfico, uma capa lindíssima, foi feita uma revisão e ficou muito bonito, né, Jair? Ficou muito lindo. É isso né? mesmo. E quem quiser ver e conhecer a obra, entre lá no site da Editora Itapuã, é www.itapuãeditora.com.br, e quem quiser conhecer nosso blog, é só acrescentar /blog. E convido também a conhecerem o livro Não Aceito Morrer, é o nosso lançamento, do escritor Aguinaldo Cardoso, e o livro conta a história de uma adolescente que no dia do baile de debutante entra em estado de coma após sofrer um acidente. É muito bonito o desenrolar da história. Eu costumo falar com o pessoal que quando um livro me agrada, eu viro obsessiva, já. Eu não consigo parar de ler. Eu li esse livro em 2 dias, em menos de... A boa leitura é boa demais, né? A gente não consegue parar, né, de ler. Aí nós falávamos aqui, já no primeiro bloco, sobre essa questão da questão psicológica, né? Que foi indicado por Leônidas abrir as comportas sexuais. E Joseph trouxe uma importante mensagem para a gente. No primeiro bloco. No primeiro bloco, Eu gostaria de lembrar aqui os nossos ouvintes, antes da gente entrar nessa temática propriamente dita, a importância, porque você falou mais cedo aí, a importância de todos nós buscarmos nos associar, né, ao Clube Amigos da Boa Nova, né? E você falou sobre a importância do trabalho que é feita com os nossos irmãos necessitados e, principalmente, você também fez uma lembrança sobre a importância dos colaboradores passarem as suas doações, principalmente para débito automático. A modelagem do débito automático, né? Por quê? Porque a estrutura, né, Boa Nova, ela tem que fazer um planejamento, né? Sim. Um planejamento de custos, né, de despesas, receitas, né, para que não se haja improvisos, né? Agora, tão importante quanto isso também, sabe, Sônia, que eu acho, nós
estarmos sempre divulgando, né, a Rádio Boa Nova. Isso. Sabe, Sônia? E, além disso, Jairo, essa contribuição ajuda a expandir as ondas da rádio. Claro. Eu, por exemplo, no meu e-mail, né, o meu e-mail pessoal, eu sempre, né, lá naquela assinatura lá, eu sempre coloco lá assim, né? Quer dizer, todos os e-mails que eu mando sempre estão escritos assim, conheça a Rádio Boa Nova, www.radioboanova.com.br, né? Você irá gostar, né? Isso Quer dizer, ou seja, isso não custa nada a ninguém, né? É uma coisa que não tem custo, não tem ônus nem nada. Todo e-mail que você manda para os seus amigos, para as pessoas, você está divulgando a Rádio Boa Nova, não é? Eu divulgo muito nos meus e-mails também, o Espiritismo BH, não é? Que é um programa maravilhoso também, não é? Então, eu acho que o que nós podemos fazer de melhor para a doutrina espírita é a sua divulgação, né, Sônia? É isso mesmo. E a Rádio Boa Nova, na medida em que as pessoas vão sintonizando, na medida em que nossos amigos eles vão se aproximando da Rádio Boa Nova, a Rádio Boa Nova vai cumprindo o seu papel, que é aproximar corações de Jesus e Kardec. Isso mesmo. Não é? Esclarecendo, trazendo, né, novas situações, novas reflexões e uma grade de programação maravilhosa, não é? Quer dizer, e quantas pessoas, às vezes sozinhas, a dona de casa fazendo o seu almoço, né, o pai de família, às vezes trabalhando, às vezes viajando, fazendo isso, fazendo aquilo, né? Tá sempre com o seu laptop, sempre no seu computador ou no seu radinho, né, sintonizado nas ondas da Boa Nova. Ora, isso, você acredita, Sônia, que isso é um processo, inclusive, de desobsessão. É verdade. Não é? É isso mesmo. De desobsessão, de tratamento espiritual, não é? Porque só ouvimos coisas boas, né? Isso mesmo. Enquanto muitos lugares tocam tão somente catástrofe, guerra, isso e aquilo, a Rádio Boa Nova fala de você, né? Construindo um futuro melhor. Isso mesmo. Não é Trazendo certo, mensagens otimistas. A gente sempre tem que lembrar isso aqui, né, para que cada vez mais nós possamos avançar, né, e conquistar mais ouvintes. E outra coisa, o ouvinte tem um papel importantíssimo nisso tudo, Jair. Justamente. E à medida que você indica a Rádio Boa Nova para o seu amigo, isso é um presente também, não é, Sônia? Isso mesmo. E nós queremos sempre dar aos nossos amigos o melhor. É isso não mesmo. é? É isso mesmo. De todos os e-mails também que eu mando, vai lá o eu já vi, né, eu já vi. Boa Nova. Vai lá o e-mail da Boa Nova, É isso mesmo. né? Vai lá o blog, né? Do Itapuã, Isso. né? Então, eu acho que nós temos que cuidar com muito carinho dessa divulgação. É isso mesmo. Não é? Kardec falou isso, né? A maior caridade que podemos fazer à doutrina é a sua divulgação. É a sua divulgação. Não é? A Kardec falou e Emmanuel repetiu. E eu estou repetindo agora, né, Sônia? É isso aí. É verdade. Jairo, ainda falando sobre os profissionais da área da psicologia, eles falam, além do mais, os lidadores dessas áreas têm que ter total conhecimento das regras primárias de segurança. Para tal, temos canalizado para eles uma grande gama de informações preciosas que visam a melhorar o nível e a responsabilidade sobre as atividades por hora exercidas. Tá vendo, Jairo? Vocês não ficam desprotegidos, não. Graças a Deus, né, Sônia? É isso mesmo. Graças a Deus. Ele fala aqui, a veneranda Joana de Ângeles tem sido uma fiel escudeira junto com o nosso companheiro Emanuel Filomeno. Desculpe. A veneranda Joana de Ângeles tem sido uma fiel escudeira junto com o nosso companheiro Emanuel Filomeno. Muitos têm trabalhado com afinco com o objetivo de derramar luzes novas sobre tão importante e relevante temática, material de estudo e pesquisa para mais de um século. É isso mesmo. Muito mais, não é? Muito mais. Porque se a gente vê o hoje, já, ainda é muitos séculos, né? Muitos séculos. Nossa, nós temos material de estudo aí, não é? Hoje, você chegou com um livro aqui, né? E me mostrou e eu folheei aqui, li alguns trechinhos, né? É um livro maravilhoso, né? E muitas vezes
são livros assim que você tem material aí para um ano, né? Para estudar, para dedicar mesmo. E tudo, né? Igual nesse livro que eu no programa passado eu citei, já Esperança e Luz, é um livro autoria diversos espíritos pela mediunidade do Francisco Cândido Xavier, né? Então, é engraçado que é um livro que não é muito conhecido, né? Esperança e Luz. Nossa, tem livros e mais livros aí, né? Se tem uma coisa que nós espíritas não podemos reclamar, né, é do esforço dos espíritos amigos, né? Em semear luzes em nossos corações. É isso mesmo. Não é? A gente fica maravilhado. Tem uma questão aqui que o Emmanuel nos traz, é sobre a genética espiritual, que eu li um trecho no programa passado, né? Mas leiam na íntegra, pessoal. Lá esse livro ele foi confeccionado pelo Centro Espírita União. Uma obra magnífica, viu? O Emmanuel, Maria Dolores, Jair Presente, Castro Alves, né? Vários espíritos trazem uma gama muito grande de lições aqui pra gente. É muito bom esse livro. Gostei, viu? Gostei mesmo. Eu tive olhando e tudo, um livro de muito valor. E muito atual. Muito atual. Aliás, tudo que Emmanuel... É verdade. Muita coisa espírita traz é muito atual. Muito atual, não é? Enquanto isso, por aqui, meus irmãos, o trabalho não para. Leônidas é um dos nossos casos mais simples. Mais simples, hein, Jade? Requereram-nos investimentos de atenção, carinho, muito trabalho em várias direções para que objetivos maiores sejam plenamente atingidos. Pois, irmãos queridos, começam nessa área as reencarnações sabidamente dolorosas, sob os auspícios de pesada turbulência expiatória. Entretanto, para nós, apresentam-se como maravilhosa oportunidade de labor diuturno, com o único objetivo de colaborarmos para que possam ser experiências vitoriosas, dentro das expectativas que se revertem. Já é interessante que o plano espiritual faz tudo. De tudo, né? Para que possamos ter uma reencarnação vitoriosa. É muito interessante isso, né? Mas o que acontece são que somos cabeça dura. É verdade. Engraçado que eu estou lembrando aqui de mandar um abraço, sabe? Sim. De repente lembrei aqui para o nosso amigo Jorge, lá de São José dos Campos. É o grande Jorge Reis, da Rádio Reis, Vivência. Vivência Espírita. Do programa Vivência Espírita, né? Do programa Vivência Espírita. E aquela turma maravilhosa. Nossa, são lá, pessoal. Né? Assim, um pessoal muito bacana, né? O trabalho muito lindo que eles realizam lá, né? Isso. Então a gente aproveita aqui, veio aqui na minha cabeça a imagem do nosso irmão Jorge, o Rui. Né? O Rui. Né? Todos eles, assim, são muito dedicados, né? Nossa, e como? Muito dedicados. Eles trabalham para a divulgação da doutrina, né? É verdade. Eles vivem, né? Isso, né? É muito bacana, viu? Muito bacana mesmo. Aliás, cada lugar que a gente vai, a gente encontra pessoas, assim, maravilhosas, né? Isso mesmo. A gente sente cada vez mais animado e, assim, com maior responsabilidade em prosseguir, né? Isso mesmo. Vamos lá, o Marcelo e o Delcídio fala. É na forja flamejante da matéria densa que desaguam esses quadros. A quase totalidade dessas áreas vão desaguar nas lides terrenas, arrastando consigo sérios transtornos de humor e comportamentais, além de várias outras questões intimamente ligadas às áreas das neuroses e das psicoses. Ô, Jário, que diferença que tem neurose e psicose? Olha, no caso aí, a neurose, né? A neurose, ela, apesar de ser uma patologia de difícil trato, elas são reversíveis, né? A psicose já é um caso mais complicado, já são estruturas também, mas a reversibilidade, ela é muito difícil, né? Não é uma questão, assim, muito difícil. No caso da neurose, né? A neurose, a grosso modo, ela fantasia as realidades, não é? No caso da neurose, o paciente, né, ele fantasia as realidades, né? Sim. No caso da psicose, ele realiza as fantasias, né? Ah, entendi. Então, por exemplo, na neurose, a pessoa fantasia as realidades. Então,
aquela pessoa, ela se julga uma pessoa muito importante ou muito poderosa, né? E conta mentiras várias, e, né? Essas fantasias que a gente vê que pululam aí pelo imaginário das pessoas, né? Agora, quando a gente vê a psicose, né, em seus vários aspectos, você vê, por exemplo, aquele nosso irmão que entrou, né, num cinema, não sei se no Rio, em São Paulo, em algum lugar, né, e deu uma rajada de metralhadora, né, lá e matou várias pessoas. E quando eles perguntaram, mas meu amigo, o que é isso? Ele falou assim, não, eu sou Rambo. Não é? Quer dizer, ele estava simplesmente realizando uma fantasia. É isso. Né? E aquele escocês, né, que matou lá mais de 40, né, em tudo, quer dizer, tornou-se um fanático, né? Dentro desses fanatismos, a gente vê um conteúdo psicótico muito grande. Muito grande. Né? Muito grande mesmo. Por isso que requerem dos companheiros dignos trabalhadores da neurologia, psiquiatria, psicologia e enfermagem e da terapia ocupacional e de sem números de colaboradores redobrados trabalhos de apoio e amparo cristão. Hoje, principalmente, né, nós vamos vendo que a neurologia ela avança cada vez mais, os médicos, cada um mais capaz do que o outro, né? E a psiquiatria ela tem buscado, né, muitos recursos, né, principalmente na questão de imagens dentro das áreas da neurologia, e as medicações têm avançado cada vez mais. E também nesse trabalho, a psicologia, né, com a sua escuta, né, sempre aberta, sempre livre, né, ela vai também dando o seu recado e o seu apoio, né, a esses tipos de adoecimento. Né? E, nesse ponto, a doutrina espírita tem também cumprido um papel muito importante, que é principalmente de humanizar estas ciências, né, de trazer conteúdos novos, né, e que tem realmente mudado os paradigmas que foram vistos até há bem pouco tempo. E a doutrina espírita, ela também tem indicado soluções, né? Jair, tem mostrado, de uma forma assim bem atuante. Bem atuante. Ela tem não só, né, apresentado a sua crítica, mas ela também tem apresentado soluções e tem se mostrado como uma ciência muito robusta, né? No caso do assessoramento a outras ciências. Isso mesmo. Né? Nossa, está dando um auxílio muito grande às outras ciências. A outras ciências. Isso é muito bom. E isso é muito bonito e muito fácil de se ver registrado pela maneira sempre respeitosa, né, com que as ciências têm recebido e têm tratado a doutrina espírita. É isso mesmo. Outro dia eu recebi uma revista, Psique, né, que é uma revista científica da área da psicologia, e quase que a metade da revista Psique veio como uma matéria científica, chamando os psicólogos, né, a procurar ler e entender melhor as mecânicas das reencarnações. É isso mesmo. Né? Quer dizer, pensa bem, né? A doutrina espírita avançando de uma forma maravilhosa. Né? Nós tivemos semana retrasada, se não me engano, o Globo Repórter enfocando as questões dos passes, né? Passes, a questão justamente. científica da avaliação que foi feita da eficácia dos passes e do reiki. Das trocas magnéticas, né? Do reiki, né? Isso mesmo. Então, isso tudo, né? Nos deixa, assim, muito feliz, né? Nos deixa felizes demasiadamente de ver, né, que esta ideia, né, que esta doutrina espírita é soberba, né, isso mesmo. Nos seus conteúdos. É isso mesmo. Nossos amigos, o Delcídio e o Marcelo, falam: o restante entregamos ao tempo, em sua misericórdia, até que o amor se consolide nos corações como solução lusídia para tantos dias de trevas densas, de pranto e de ranger de dente. Eles estão falando sobre o Leônidas. O Leônidas. E serve para nós também. Aguardamos serve para nós, será?
Nossos seres tão evoluídos. Nossos seres tão evoluídos, né, Sônia? Você viu que eu falei entre dentes. Ainda bem que nossos amigos espirituais já foram embora, né, Sônia? Ô, Jário, você viu que eu falei entre dentes, é para nós também. Eu notei, que você falou até com um certo receio, não, né? Um certo ressabio. Pois é, não é? Isso mesmo. Aguardamos, assim, que o aprendizado sobre as luzes da ética cristã na transformação inadiável e intransferível do ser possa então se fazer como uma manhã gloriosa e venha iluminar nossas vidas. Tivemos na Terra uma consciência maior dos pais quanto à importância das atividades terapêuticas do Evangelho de Jesus. Desde as primeiras passadas do ser, num trabalho atencioso para a reversão de caracteres perniciosos na experiência dos rebentos que a vida tem lhe confiado. Teríamos, então, resultados bem mais auspiciosos para esses quadros dolorosos. Jesus, ele é um terapeuta, né, Sônia? Um terapeuta de almas, né? Quando nós aprendemos a lidar com o Evangelho, né? E vamos até estender mais, quando nós aprendemos a lidar com os livros espíritas, não é? Como uma mensagem terapêutica, não é? Ora, nós só temos a ganhar nisso aí. Ô, Jair, o Cláudio Fajardo teve essa visão, né? Quando ele escreveu Jesus Terapeuta, ele teve essa visão. Né? É isso mesmo. A editora Itapuã vai transformar num único livro, porque Jesus Terapeuta, volume 1 e volume 2. Isso, né? justamente. Nós estamos lá com o projeto de transformar num único livro. E é um senhor livro, né, Sônia? Um muito bom. livro maravilhoso. Aliás, os nossos abraços, né? O nosso companheiro Cláudio Fajardo também, né? Que vem realizando um trabalho de primeira água, né? Isso mesmo. É um grande conhecedor do Evangelho, Do Evangelho, nossa. É muito bom. Cláudio Fajardo bebeu nas águas de Honório Abreu, Isso né? mesmo. Do nosso companheiro Sobral, né? Então, eram companheiros extremamente dedicados, né? Ao estudo do Evangelho. E Fajardo foi além. Ele colocou tudo isso, ele tem colocado tudo isso na literatura, né? Isso mesmo. E facilitado para que todos nós possamos tomar contato, né? É isso mesmo. Que bom você falar desse trabalho, né, da Itapuã, né, em compilar esses 2 volumes em um. É né? isso mesmo. Facilita bastante para os leitores, né? Ô, Jário, finalizando, nós vamos terminar o capítulo com uma advertência dos amigos Delcídio e Marcelo. Um segundo de desatino pode mergulhar o ser em profundos despenhadeiros e acarretar séculos e séculos, milênios, muitas vezes, para o arrebatamento do ser até que se veja livre de si mesmo. Desatado do doloroso processo consciencial que aprisiona perante os arroubos da culpa, assim, só nos resta trabalhar. Uma boa tarde, Jair. Boa tarde e um beijo no coração de todos.